Olá, o tema da apresentação é Educação Financeira na Formação Inicial de Professores, apresentado pelas discentes da Universidade Federal de São Paulo, do curso de Ciências e Licenciatura, Natália Guedes Teodoro, Ravena Tomás dos Santos, e pela orientadora, a professora doutora Rosilda dos Santos Moraes. O nosso trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa de Residência Pedagógica da Universidade Federal de São Paulo, em um período de pandemia da Covid-19. A crise sanitária dada por essa pandemia produziu em efeito dominó crises de esfera mundial nos campos político, econômico e social. Foi a partir desse cenário de crise, fome e muitas dificuldades financeiras em várias localidades, em específico no nosso país, do Brasil, surgiu a necessidade do grupo em levantar esse estudo a respeito da educação financeira na formação inicial dos professores. Bom, e a partir dessa necessidade em estudar o tema da educação financeira, o nosso grupo ele utilizou 3 perspectivas para análise desse tema em questão. Então, foi uma análise bibliográfica em relação aos documentos normativos, como a BNCC, com análise de programas governamentais que tratam a respeito da educação financeira, um programa que já foi extinto e um mais atual, e também sobre o tema em relação à formação inicial dos professores, a partir de teses, dissertações e artigos. Bom, em relação aos documentos normativos, como a Base Nacional Comum Curricular, a educação financeira ela deve ser tratada como um assunto de forma transversal e integrador. E mais ainda, se tem muita dificuldade em implementar esse tema nas escolas. Justamente porque essa forma de tratá-lo transversalmente e integrado a várias áreas, se encontra uma dificuldade por parte dos professores em relação a isso, um apoio a mais da escola, da coordenação para a implementação disso. Então, geralmente, a educação financeira na escola é apenas relacionada à área de matemática, por exemplo, né? Matemática financeira. E dificilmente ela vai estar sendo tratada de uma forma integradora, transversal com outras áreas. Bom, em relação aos programas governamentais, em 2010 foi criada a Estratégia Nacional de Educação Financeira, a ENEF, que reunia agentes que promoviam ações de educação financeira nas escolas e também com adultos em situações de vulnerabilidade social. Mas, em 2019, o governo federal ele extinguiu essa associação de educação financeira no Brasil. Então, foi um programa que teve, entre aspas, uma pouca duração e não teve tanta disseminação assim no Brasil e um grande impacto na educação brasileira, né? Bom, em relação a teses, dissertações e artigos que a gente separou e analisou em relação ao tema da educação financeira na formação inicial de professores, a gente identificou que esse tema da educação financeira ainda é muito pouco abordado na formação inicial dos professores, principalmente nas outras áreas que não seja a matemática. Então, é um problema que vem desde a formação do professor. Então, como é que o professor pode tratar desse assunto nas salas de aula se ele não tem essa formação adequada em relação a esse assunto, né? Bom, então, o grande intuito do nosso trabalho
foi analisar, estudar bibliografias a respeito desse tema da educação financeira na formação de professores, para também ressaltar a importância desse tema para os professores, para os alunos, para a educação brasileira em geral, né? Para todas as pessoas também. Porque a educação financeira é um tema que é muito importante, não só em relação à economia de dinheiro, mas no planejamento financeiro, na conscientização do consumo, na disseminação de conceitos que muitas pessoas não têm acesso, não conhecem, como certos impostos, tarifas, investimentos. Então, esse é um tema muito importante para ser abordado na educação, que não é tão bem aproveitado. E se for bem trabalhado na formação de professores, ele pode ser disseminado e ajudar em situações como de crise e da economia em geral no país. Obrigada.